das Mães, um abraço às mães do Rio Grande. Aí eu não vou conseguir abraçar a minha mãe pessoalmente, deixo o meu abraço para ela aqui, um abraço a todas as mães gaúchas pelo Dia das Mães que está se avizinhando. Neste momento, nós temos no Rio Grande do Sul 2.493 casos confirmados de coronavírus. Nós temos os casos confirmados em 187 municípios e são 95 mortes confirmadas no Rio Grande do Sul até o presente momento. 53,2% dos casos já recuperados, uma média acima da média nacional, que gira em torno de 40% de recuperados. Nesse momento, a taxa de ocupação das nossas UTIs está em 70,7%, sendo que apenas 17,5% por pacientes confirmados ou suspeitos de Covid, né? E esses que não forem confirmados como Covid são, no mínimo, outra síndrome respiratória aguda grave. Esta é a situação do estado do Rio Grande do Sul, que tem uma taxa de incidência menor do que de outros estados. Lembrando aqui a vocês, vou pedir aqui para compartilhar. Dani, por favor, coloca aqui, vou colocar essa tela aqui. Desculpem, primeiro esta tela aqui. Lembrando, né, nós temos um portal que apresenta o número esses números que eu acabei de falar, os óbitos, o número de confirmados, o número de municípios, cada município aqui, as incidências para cada 100 mil habitantes. Nós temos aqui o número de óbitos, logo aqui abaixo, por data, né, registro dos óbitos, e também importante comparação aqui, o perfil dos óbitos, né, os óbitos foram os casos confirmados por idade e também os óbitos nas faixas etárias. A gente vê aquela confirmação de que a população de mais idade está mais vulnerável, mais suscetível a levar o seu quadro, mas também temos casos aqui de pessoas que vieram a óbito com 20 e poucos anos, ou entre 30 e 39 anos, e temos também aqui incidência pela população no Brasil, né? A gente pode ver aqui, o Rio Grande do Sul tem a 22ª posição no estado, entre os estados, quando a gente olha pela população por 100 mil habitantes, 21,9 casos para cada 100 mil habitantes, enquanto no Amapá nós temos 260, lá em São Paulo são 87 casos para cada 100 mil habitantes, e o número de óbitos também, em relação ao número de casos confirmados, 3,8% no Rio Grande do Sul, quando outros estados aqui giram de 9,8%, 5,7%, 6,5%. O número que eu acabei de dividir com vocês, em relação às UTIs, está aqui, né, mais atualizado, 70%. Lembrando, a gente tem este site para mostrar como é que está a situação em UTIs no estado do Rio Grande do Sul, sempre com maior transparência. A visão temporal aqui, né, era 69,7%, por exemplo, lá no dia 1º de maio, 67,9%, agora nós estamos girando aqui em 70,8% de internação. Você pode ver por região Covid estes números, né? Então, pegando aqui, por exemplo, a região Canoas aqui, a gente tem outra região que pega a região de Porto Alegre. Se a gente quiser ver nos detalhes, a gente tem 69,5% de ocupação e 6% de ocupação dos leitos fora de UTI, né, são os leitos clínicos em geral aqui, o uso de respiradores em 36% dos respiradores disponíveis, e aqui, né, como é que se comportou essa ocupação dos leitos de UTI adulto na região de Porto Alegre, não é só a cidade de Porto Alegre aqui, né? Era 64,6%, chegou aí a 70,5%, está agora em 69,5% a ocupação aqui, os leitos fora da UTI, né? O que mais importante ainda para nós são os leitos de UTI, porque são aqueles para pacientes mais graves, e a gente tem isso para cada região do estado, cumprindo sempre com a nossa disposição de transparência em relação aos dados no estado do Rio Grande do Sul. Antes de nós apresentarmos aqui, esse nosso vídeo é para apresentarmos o distanciamento controlado, eu queria reportar a vocês que nós tivemos uma reunião hoje pela manhã
com a nossa equipe da Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Agricultura, com a Secretaria de Meio Ambiente, também com a Procuradoria-Geral do Estado, e conversamos com empresas que trabalham com, né, especialmente foi uma conversa com a BRF, com a JBS, em função das unidades frigoríficas que eles têm no Estado e que estão interditadas. A Secretaria de Saúde já editou uma portaria específica sobre a questão dos frigoríficos, com orientações específicas. Eu conversei com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ontem pela tarde, e nessa conversa com a ministra Tereza Cristina, nós buscamos a portaria que foi feita pelo Ministério da Saúde, com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia, que agora tem a Secretaria do Trabalho. Então tem as orientações todas técnicas lá e nós estamos buscando caminhos para garantir que essas unidades frigoríficas voltem a operar. É importante ser dito com todo o cuidado com os trabalhadores, com toda a proteção aos trabalhadores, mas há que se reconhecer que são, em primeiro lugar, um serviço essencial, porque a produção de alimentos, nós não podemos deixar ficarem paradas essas unidades frigoríficas, porque produzem alimentos, porque empregam milhares de pessoas, e também porque estão numa cadeia produtiva em que, se o abate não for feito nas unidades frigoríficas, serão forçados muito em breve a começar a fazer o chamado abate sanitário, porque nós temos um problema de bem-estar animal e um problema ambiental se a rompida. Estamos na iminência de ver unidades frigoríficas no estado do Rio Grande do Sul eventualmente ter que fazer abates de animais por conta, abrir grandes valas e lançar esses animais, aves e suínos. No caso das aves, inclusive, né, me reportaram, são lançados sem serem antes abatidos, né, ou seja, são enterrados vivos animais, milhões de animais. Se não for resolvida essa questão, nós estamos trabalhando fortemente para que voltem a operar as unidades frigoríficas, porque nós temos uma questão de produção de alimentos aqui e temos um problema ambiental também a ser resolvido. Se não houver a sequência da cadeia produtiva, os dejetos desses animais, que são uma questão ambiental a ser tratada, na superpopulação que teriam os produtores dos animais, isso tem uma cadeia de problemas na cadeia produtiva se ela for interrompida. Então, nós conversamos, estamos identificando as condições para que, cumpridos os protocolos nessas unidades, rapidamente elas possam voltar a trabalhar e assim tenhamos uma solução que evite este abate sanitário. Estamos acompanhando as medidas junto à Justiça, e isso envolve o Ministério Público do Trabalho, envolve a vigilância sanitária dos municípios e, evidentemente, o cumprimento das obrigações pelas empresas. E nós queremos essa compatibilização entre a proteção à vida e a economia e a garantia da produção de alimentos, que é importante para todos. Então, estamos acompanhando este tema, inclusive no final de semana. Vamos ao ponto do dia, que é o distanciamento social controlado. Na semana passada, a gente apresentou aqui, né, a regionalização do Estado. Nós anunciamos que, a partir de então, nós faríamos aos sábados a troca das bandeiras, e a partir deste sábado nós migramos então para, na verdade, a partir de segunda-feira, né, nesse sábado nós vamos anunciar aqui as novas bandeiras das regiões, a partir dos estudos, dos dados de cada uma das regiões, e já definidos os protocolos, então, para cada uma das bandeiras que elas vão ter que essas regiões atender a partir da próxima segunda-feira. Um modelo muito consistente, trabalhado com ciência, com dados, num grande esforço de muitos especialistas que se envolveram para que nós definíssemos o peso de cada um dos itens que são analisados para elaborar o risco de cada uma das regiões, e também os protocolos para cada um dos setores das atividades econômicas. Isso envolveu muita gente, muitas horas de trabalho. Por isso eu quero chamar aqui a nossa secretária Leani Lemos, nossa secretária do Planejamento,
que liderou essa equipe no Comitê de Análise de Dados para que ela possa fazer a sua manifestação antes da gente fazer a apresentação. Já agradecendo a ela, parabéns, Liane, muito obrigado aqui por liderar com tanta competência esse trabalho. Em teu nome, os parabéns já à nossa equipe toda do planejamento, os especialistas que voluntariamente se engajaram, a toda a equipe de outras áreas também. Em seguida nós vamos chamar a nossa secretária Arita também, mas eu queria que pudesse dar umas palavras aqui antes da gente apresentar o modelo. Obrigado, governador. Boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo, né, nos assistindo nessa live. Eu acho que foi um esforço, governador, muito grande, muito significativo, e que envolveu não só o governo, mas toda a sociedade, né? Nós estamos num momento de grande incerteza. Essa é uma pandemia diferente de outras que já aconteceram, é a primeira vez que algo dessa natureza nos atinge, e nós estamos ao mesmo tempo tentando entender o processo e construir a forma de conviver com essa pandemia, né, com seus efeitos não só na saúde, mas também na economia e na nossa vida cotidiana. Então, esse processo foi um processo de muito esforço, como o senhor disse, de várias equipes do governo, da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Saúde, envolvimento de diversos atores da sociedade, das universidades. Nós temos inúmeros. Eu quero aqui agradecer a todos eles que têm dado do seu tempo para nos ajudar nesse processo, das equipes técnicas, mas também da participação, da contribuição de entidades, de setores, que veem nesse processo também a oportunidade de dar um pouco da sua contribuição, do seu conhecimento, para que esse pacto, porque tem que ser um pacto, só funciona um sistema como esse, se todos estiverem convencidos de que seguindo esses protocolos, seguindo essas regras, obedecendo a essa nova forma, né, de se organizar, que nós vamos conseguir passar por esse período sem experiências tão trágicas quanto em outros estados, em outros países. Eu acho que esse é um esforço bastante grande, é um esforço de cada uma no estado, e eu fico muito feliz de ter podido contribuir, governador, com a minha equipe nesse processo. Obrigado, Liane. Vamos escutar também um pouquinho da Arita, nossa secretária de Saúde, porque a Secretaria de Saúde também está trabalhando muito e fez um belo trabalho aqui também. Secretária Arita, por favor, parabéns por todo o trabalho também, e parabéns à nossa equipe da Secretaria de Saúde. Bom, boa tarde a todos. É com muita honra, né, que participamos dessa live, que temos absoluta convicção de que o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo, né, um grande esforço para vencer essa epidemia, e que o dia de hoje marca, além do que já conquistamos até aqui, de estarmos numa posição em relação a outros estados melhor, mas nem por isso, né, deixamos de estar vigilantes em apresentar um novo modelo de distanciamento controlado, onde se dá uma grande ênfase à prevenção e ao controle. Para isso, nossas equipes, e eu preciso também aqui fazer um registro ao trabalho todo da equipe da Secretaria de Saúde e o grande esforço da integração, porque foi um trabalho em que as equipes juntas conseguiram construir um modelo que certamente vai dar para a sociedade um espelho daquilo que estamos vivendo e daquilo que queremos viver no futuro, reunindo a saúde das pessoas sem deixar de lado as questões econômicas. Então, a organização do nosso estado em regiões de saúde vai servir para que cada cidadão se enxergue na sua região e também faça a sua parte, não só os governos, no caso estadual, e os governos municipais, os prestadores de serviço, o controle social, as entidades todas que colaboraram na construção desses protocolos,
mas aqui também queríamos valorizar a participação da sociedade nesse processo. E acreditamos que esse mapeamento, essas bandeiras, esses protocolos nos darão um norte do que temos que fazer para que possamos passar por essa epidemia com o menor dano possível, principalmente com o foco que é o nosso motivo principal, que é promoção da vida, salvar vidas, garantir assistência, regular o acesso e estar presente, dando o apoio técnico necessário aos gestores municipais. Essas eram as minhas palavras iniciais. Obrigado, Arita. Para finalizar aqui, vamos com o nosso procurador-geral, Eduardo Costa, porque tudo isso vai ser convertido num decreto. O nosso procurador, a nossa procuradoria tem feito os decretos até aqui, estamos substituindo então o nosso modelo de decreto, porque a cada momento a gente fazia uma alteração mediante uma demanda, uma situação que surgia, e com todo o aprendizado que a gente teve ao longo desse processo, nós acreditamos que aqui neste modelo nós vamos ter um modelo perene, né, que vai ser adaptável às situações de cada uma das regiões. Portanto, onde estiver mais com maior risco, né, por conta do número de leitos e do avanço do número de casos, nós teremos a bandeira num risco maior, vermelha ou preta, eventualmente, onde estiver menos risco, bandeira amarela ou eventualmente bandeira risco. Então, este decreto que vem aí pela frente, ele deve ser justamente essa condição adaptável, e o nosso procurador é que está trabalhando em cima disso. Eduardo, nosso agradecimento também à Procuradoria, porque tudo acaba se convertendo em normas que têm que ser colocadas num decreto para poderem ter a capacidade de serem cobradas e cumpridas, evidentemente. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Efetivamente é um desafio. Estamos trabalhando para traduzir em normas jurídicas as regras todas previstas nesse protocolo, que realmente é um sistema inovador, e o momento ele exige que nós também, da atividade jurídica, façamos e busquemos inovações para que as políticas públicas, para que a população possa ter tanto a proteção à saúde, proteção às suas vidas, como também a possibilidade de desenvolver as atividades econômicas que são essenciais para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Então, esse trabalho tem sido feito com bastante empenho. A equipe da Procuradoria tem realmente trabalhado constantemente no aspecto judicial, tanto no aspecto da efetivação das políticas necessárias para contratações emergenciais, e agora com o decreto, que sem dúvida vai ser um instrumento inovador que vai permitir que se faça, sem necessidade de constantes modificações, um monitoramento do avanço da epidemia e, consequentemente, todos os instrumentos e medidas sanitárias necessárias para proteger a saúde da nossa comunidade. Muito bem, obrigado, Eduardo Costa. Enfim, nós temos essa situação, né, com a qual nós vamos ter que lidar. Vamos relembrar, o coronavírus está aí, as pessoas não têm sistema imunológico para o coronavírus, então elas andam todas desprotegidas. Nós estamos nesse final de semana fazendo uma nova rodada da pesquisa de prevalência feita pela Universidade Federal de Pelotas, com apoio de diversas universidades, e com isso nós vamos enxergando essa evolução na população, mas a verdade é que a imensa maioria da população ainda não entrou em contato com o coronavírus. Isso, embora pareça ser uma grande coisa, quando aparece lá a pesquisa, por exemplo, dizendo, olha, tem 0,15% da população, né, nós não sabemos ainda os dados dessa nova rodada, mas 0,15% é que entrou em contato com o coronavírus. Alguns dizem, ora, então por que a gente tem essas medidas todas tão restritivas se tem tão pouca gente que tem o coronavírus? Na verdade, o que a pesquisa diz também, de outro lado, é 99,85% da população não tem sistema imunológico preparado para o coronavírus, ou seja, andam completamente desprotegidos, estão completamente vulneráveis ao coronavírus e, consequentemente, se entrarem em contato com alguém e tiverem
alguma comorbidade estarão especialmente em risco. As pessoas de mais idade, as pessoas obesas, as pessoas que têm asma, bronquite ou outro problema respiratório, hipertensão, enfim, pessoas que já têm outros problemas de saúde. Quando a gente vê também, eu vejo muito menosprezo à vida e à saúde de algumas pessoas, pensando, ora, se morreu alguém mais jovem, mas tinha comorbidade. Só que essa comorbidade são comorbidades, outras doenças que nós nos acostumamos a ter, pessoas queridas a nós, amigos nossos, familiares nossos, que vivem com estas doenças e que têm tratamento e que lidam com essas doenças, mas que diante desse vírus, eventualmente, acabam sucumbindo. Então, cuidado com elas, com essas pessoas que nós queremos bem, com toda a sociedade, impõe que nós tenhamos um nível de distanciamento para que o vírus circule menos, porque se ele circular menos, ele vai exigir menos do nosso sistema de saúde, a gente vai conseguir atender a todos que tiverem a necessidade e com isso nós vamos salvar efetivamente muitas vidas. Por isso que a gente desenvolveu um modelo inovador que o nível de restrição, ou seja, onde o vírus está circulando menos, onde tem mais capacidade de internação, vai estar numa bandeira amarela, numa bandeira laranja e vai ter mais atividades liberadas. E a gente vai toda semana monitorar. Se tiver crescido o número de casos, se tiver diminuído muito a disponibilidade de leitos, a bandeira vai ficar eventualmente laranja, vermelha ou até preta, e aí vai ter mais restrição naquela região, porque a gente vai conseguir atuar, como eu sempre frisei, no local, no momento e na proporção que for demandado e necessário para que a gente possa reduzir o nível de contágio. É um modelo inovador, inédito no Brasil, que nós estamos liderando com muita ciência, com análise de dados e que nós vamos apresentar para vocês agora. Então, vou pedir aqui, pode compartilhar, por favor, a minha tela. Dani, já está no ar aí para o pessoal? Está aqui. Quem quiser acessar, já está no ar. distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Nessa ferramenta, a gente tem aqui nesse portal, nesse hot site, primeira coisa, como funciona o modelo. O modelo do distanciamento controlado, com bases em critérios de saúde, de atividade econômica, sempre priorizando a vida. Nós criamos um modelo com bandeiras, com protocolos obrigatórios, com critérios específicos a serem seguidos em setores econômicos. Os critérios, estabelecidos em 20 regiões que nós dividimos o Estado e que vão considerar a velocidade da propagação do Covid-19 e a capacidade de atendimento do sistema de saúde. No total, 11 indicadores, são 11 indicadores, como número de novos casos, óbitos, leitos de UTI disponíveis, entre outros, determinam a classificação das bandeiras da região. As bandeiras e os protocolos, conforme o grau de cada condição de cada região de risco em saúde, vão ser cada região classificada em amarelo, laranja, vermelha ou preta a bandeira. O monitoramento vai ser semanal, a divulgação das bandeiras sempre aos sábados, como nós estamos fazendo agora, para valer a partir de segunda-feira, a partir da meia-noite, no caso, da segunda-feira, dos primeiros minutos da segunda-feira, entra em vigor esta nível de restrição. Aqui no lado tem um vídeo para explicar um pouquinho mais também isso que a gente está contando agora para vocês. E aqui estão as regiões, Se você clicar aqui, vai abrir um PDF. A gente resolveu colocar em PDF estes arquivos para que as pessoas possam baixar, imprimir, justamente. Eu espero que abra. Está com a conexão meio lenta para mim. Nós clicando aqui você abre as regiões, tem a explicação de cada uma das regiões. Vamos deixar ali fazendo o loading também. Eu já deixei os protocolos abertos para não ser pego aqui pela... está baixando aqui do lado agora, pronto. Então nós vamos ter as regiões de saúde. Pronto, agora sim. Vai abrir aqui do lado esse arquivo de PDF para que vocês possam ver cada uma dessas regiões que a gente acabou de contar para vocês. Por exemplo, a gente tem aqui a primeira região, Santa Maria, que une duas regiões de saúde, quais são os municípios. Aqui vocês acompanham cada uma das regiões, se quiser baixar e imprimir, por isso a gente deixou em PDF. E aqui embaixo a gente já vai para o mapa, aqui, que é o que as pessoas querem ver, na última rodada dos indicadores. O que a gente verificou foi que a região de Passo Fundo, por exemplo,
deixou de ser uma região vermelha e passou a ser uma região laranja. A região de Lajeado continua na bandeira vermelha. As outras regiões aqui que estão em laranja, né, e algumas regiões na bandeira amarela. Mas antes de vir aqui nas regiões, a gente tem aqui, ó, nesse quadradinho, os protocolos gerais, que são obrigatórios. E conforme está aqui nesse preste atenção, são protocolos obrigatórios que pelos empregadores, pelos trabalhadores, pelos clientes ou usuários de todos os setores. É importante, quando você clicar ali, vai abrir este PDF aqui, que vai ter todos os protocolos também a serem observados, critérios de funcionamento, com teto de operação, modo de operação e horário de funcionamento, são aqueles que vão ser definidos nos critérios específicos para cada setor. Eu vou mostrar isso para vocês em seguida. Os protocolos de prevenção obrigatórios funcionam para todas as bandeiras, da máscara, do distanciamento entre pessoas, teto de ocupação, aliás, higienização, EPIs, proteção de grupos de risco, estão todos aqui elencados, e os protocolos de prevenção recomendados, não obrigatórios, e variam por bandeiras e atividades. Em cada bandeira a gente vai ver. Então aqui você tem as regras gerais. O que nós decidimos? Por exemplo, aqui teto de operação e modo de operação, eles vão estar de acordo com cada setor. Eu vou mostrar isso logo em seguida para vocês. Mas ele vai estabelecer o número de trabalhadores que vão poder trabalhar ou o teto de operação do número de público que vai poder frequentar em determinadas atividades de acordo com a bandeira que estiver. O modo de operação também, né? Por exemplo, se vai ser teletrabalho, ensino à distância, teleentrega, pague e leve, drive-thru, entre outras formas. O horário de funcionamento nós deixamos como um critério recomendado para regulamentação municipal, porque de acordo com a realidade local podem ser os municípios utilizar alternância de horários entre as atividades econômicas como forma de dispersar no tempo o público nos transportes coletivo, por exemplo. Mas como aí há muita variação entre os municípios, a gente preferiu colocar isso como um critério para regulamentação municipal. E aí você vai navegar aqui, vai ver, né, o uso de máscara com recomendação do uso de máscara descartável para todos. Na verdade, nós estamos fazendo aqui, até, por favor, Dani, volta aqui para mim, por favor, porque nós estamos colocando neste decreto o uso obrigatório da máscara em todo o estado para as pessoas nas ruas e nos ambientes com aglomeração de pessoas, ou seja, qualquer local que tenha grupo de pessoas ser utilizado de forma obrigatória a máscara. Nós tomamos essa decisão sabendo que há uma dificuldade de fiscalização. Mas assim como, por exemplo, a gente não consegue fiscalizar também se as pessoas fumam ou não em ambientes fechados, essa é uma realidade, fiscalização, mas a sociedade impôs, a sociedade fiscaliza, a sociedade não tolera que as outras pessoas fumem em ambientes fechados. Nós estamos colocando como determinação, confiando também na própria sociedade como fiscal, como apoiadora das medidas, utilizando as máscaras e assim viabilizando que nós tenhamos um novo comportamento necessário nesse momento para que nós possamos reduzir a disseminação do coronavírus. Então, o Estado e as prefeituras deverão fazer a fiscalização. Não será fácil, evidentemente, fiscalizar a máscara em todos, mas nós contamos com a sociedade ajudando a fazer cumprir algo que ajuda sensivelmente para que o vírus não se propague no ar, não se disperse, não contate assim outras pessoas, porque quem usa a máscara protege a si, mas protege muito os outros. Então, cada pessoa cobrar o uso da máscara da outra é uma forma de fazer com que se proteja a saúde de todos que estão ao redor, porque se essa pessoa eventualmente estiver com o coronavírus e eventualmente ao falar dispersar a sua saliva no ar ou atingir outra pessoa ou ao tocar o seu rosto, manipular algum objeto, vai assim estar contaminando as outras pessoas. Estamos colocando agora a máscara como de uso obrigatório. Pode voltar a compartilhar, por favor? Voltamos aqui, né? A gente tem então os protocolos gerais, como mostrei para vocês.
além das máscaras, o distanciamento entre as pessoas, o teto de ocupação, tudo isso estabelecido nesses protocolos, que estão gerais aqui, e a gente tem depois o mapa. Se você colocar o seu município, né, vamos supor aqui, Porto Alegre, a gente vai ter Porto Alegre, bandeira laranja, risco médio, a explicação do risco, e a gente pode clicar e abrir por setores, por exemplo, o comércio, isso aqui na região de Porto Alegre, e estamos colocando aqui os protocolos estabelecidos pelo Estado do Rio Grande do Sul para Porto Alegre, por exemplo, e região. É claro que vai depender também dos próprios prefeitos, que precisam ajudar a fazer cumprir e de acordo com o seu decreto, que eventualmente poderá ser, como define o próprio Supremo Tribunal Federal, mais rigoroso e mais restritivo que o protocolo do Estado. Então, estou abrindo aqui agora, né, nós acabamos de dar um problema de rede aqui para mim agora, está abrindo o PDF do comércio aqui ao lado. Vamos lá, tinha deixado aberto isso aqui também já, né? Deixa eu ver se agora essa nova... Mas a gente vai abrir logo em seguida aqui para vocês. Vai dar problema na minha conexão de novo. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar novamente, para saber se eu consigo aqui abrir. Ou vamos fazer o seguinte, Dani, vamos parar de compartilhar, e eu vou tentar ajustar. Enquanto isso, eu vou pedir à nossa secretária Leani aqui que possa vir aqui à frente e explicar um pouquinho desses critérios, e chamando também o Pedro Zuanazzi, que é o nosso diretor do Departamento de Economia e Estatística, junto com ela, para fazer alguma explicação também sobre os critérios, os protocolos que nós colocamos. Por favor, Leani. Bom, governador, nós temos, então, a gente já tinha divulgado anteriormente, né, as medidas que são utilizadas para esse processo. A gente usa basicamente 2 grandes grupos de medidas, que são medidas relativas à propagação do coronavírus, e outras 3 medidas relacionadas à capacidade do Estado de resposta. Então, cada uma tem um peso específico e tem seus indicadores. Então, a gente mede, por exemplo, velocidade do avanço do Covid, então, o número de casos da última semana em comparação com o número de casos da semana anterior. A gente olha para o número de casos SRAG do último dia em comparação com o da semana anterior. A gente usa ocupação de leitos clínicos do Covid. A gente usa também em comparação, né, a gente está medindo velocidade, então como é que muda de uma semana para outra. A gente usa ocupação de leitos de UTI também pelo Covid. Então, a gente tem alguns indicadores que dizem respeito à velocidade ou à propagação, como é que a pandemia está se comportando. Ela está aumentando, então aquilo vai escurecendo, vai dando calor na bandeira. Se aquela região está melhorando, está reduzindo o número de casos em relação à semana anterior, então a gente vai tendo, né, as bandeiras vão caindo no risco, elas vão ficando mais suaves. Então a gente tem esses indicadores de propagação e temos também os indicadores que dizem respeito à capacidade do Estado. A gente tem indicadores que são de ocupação dos leitos, número de leitos disponíveis nas macro-regiões, no Estado, o número de leitos que estavam ocupados na semana anterior e nessa semana. A gente tem também alguns indicadores de incidência, né, que dizem respeito ao número de óbitos que ocorreram por sobre 100 mil, proporcionalmente à população. A gente tem o número de novos casos que aconteceram na última semana, com base em 100 mil. Então, Pedro, não sei se eu estou esquecendo alguma, eu estou falando assim de cabeça, não abri aqui minha colinha, mas eu acho que basicamente são esses indicadores, e na verdade são grandes medidas, a gente faz isso um pouco detalhado, né, bem técnico. O Pedro aí é estatístico, ele que coordena esse trabalho junto com a equipe
da saúde, mas basicamente é olhar como é que a pandemia avança e qual a capacidade do Estado de responder, porque o objetivo é que haja o atendimento da população. Se avança numa velocidade que tem capacidade de resposta do Estado, não tem problema, né? O Estado vai responder. Agora, se avança numa velocidade tal que a capacidade do Estado fica pressionada, não tem UTI, não tem respirador, não tem leito suficiente, então a gente tem que mudar o comportamento. Né? O protocolo é isso, quer dizer, a gente olha para esses critérios, vê como que está acontecendo, e aí a gente estudou os setores econômicos, as atividades econômicas, para ver o que tem mais risco, o que tem menos risco, né? Quais são as atividades em que as pessoas estão mais expostas, em que elas lidam com mais gente, e com isso, as diferentes atividades, os diferentes setores vão se adaptando conforme esses dois critérios de avanço da pandemia e de capacidade do Estado. Então, é isso, basicamente um conjunto de recomendações ou de obrigações que os setores deverão assumir, tendo em vista a segurança coletiva, a segurança do Estado e a proteção a própria pandemia, né? Então, é uma adaptação de comportamentos e de ações ou nível de funcionamento das diferentes empresas e instituições. Não sei se o Pedro quer acrescentar alguma coisa, Pedro? Acho que a secretária expôs muito bem como que foi montado, né, todo esse modelo. Acho que vale a pena ressaltar que os indicadores de propagação, eles muitas vezes eles são antecedentes aos de capacidade. Então, quando está aumentando muito o número de casos confirmados, a gente já espera que dali adiante vá também ter uma maior busca pelos leitos de UTI. E por isso que a gente usa os dois indicadores. Se a gente fica só com os de capacidade, a gente pode conseguir detectar um avanço tarde demais. E só para finalizar, eu queria dizer que muitos indicadores foram pensados, e muitas contribuições tiveram, a equipe foi muito grande e com muitas reuniões, mas tem uma limitação que é os indicadores estarem disponíveis, né? Então essa escolha foi com base na importância, na qualidade dos indicadores e também das informações que nós temos com um mínimo de certeza de que o dado não é tão errado, né? Pode ser que a gente, com o aprimoramento, o passar do tempo, a gente consiga ainda melhorar e ter mais indicadores que deem a informação completa da situação do Estado. Exato. Então, era isso, governador, a nossa contribuição. Eu acho que fiquem aqui conosco, aqui, o Pedro e a Leani, e eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu tenho já aberto, que ajuda a fazer essa explicação que o Pedro falou, porque nós estamos tendo uma dificuldade, acho que com muito acesso no site agora, né? São milhares de pessoas nos assistindo. O pessoal me disse aqui que tinha cerca de 10, 12 mil pessoas assistindo a nossa live, então isso está nos causando uma dificuldade técnica, mas eu queria dividir o nosso, por favor, vou botar minha tela inteira aqui, Dani, que é essa planilha Excel aqui. Pedro, para a gente explicar, né, justamente a cada uma isso aqui está disponível, vai estar disponível também lá para as pessoas baixarem no portal. Então, por exemplo, cada uma das regiões aqui, né, Santa Maria, Uruguaiana, Capão da Canoa, a gente está identificando pelo município mais populoso, né, daquelas regiões que estão lá no mapa, a bandeira final que cada um tem aqui, identificada, né? Vejam bandeira final Lajeado apenas, a única bandeira vermelha, mas isso é um resultado final de todos estes indicadores que estão sendo avaliados aqui. Então, o número de casos novos, o número de internados por síndrome respiratória aguda grave, isso que eu queria, Pedro, que a gente pudesse explicar, até, por exemplo, né, por que Passo Fundo, por exemplo, que estava em bandeira vermelha, veio para a bandeira laranja, por conta desses indicadores que a gente está avaliando aqui. Por favor, Pedro. Como você disse, a bandeira final ela é uma média ponderada de todos os indicadores, né? Para cada bandeira foi atrelado um valor, e onde a bandeira amarela, por exemplo, é o valor 0, a bandeira laranja é 1, a vermelha é 2 e a preta 3. Então faz uma média ponderada e se chega à bandeira final.
os indicadores possuem pesos diferentes, inclusive nessa planilha aí onde é possível fazer o download, se nota na linha lá de cima, na linha 3, lá o peso do indicador. Então quer dizer que uma bandeira preta no indicador que tem um peso maior, ela puxa mais a bandeira final para o preto, para o vermelho, do que um indicador que tem um peso menor. E um detalhe, né, respondendo à questão de Passo Fundo, é que o Passo Fundo, na última divulgação que foi à imprensa, que foi realizada com dados de 27 de abril, por exemplo, nos indicadores de velocidade, os 4 primeiros indicadores, a região de Passo Fundo tinha 2 vermelhos e um preto, e um laranja. E agora tem um vermelho, um laranja e 2 amarelos. Então, a velocidade em Passo Fundo, que estava muito intensa, de crescimento do número de casos confirmados, de hospitalizados com Covid e SRAG, ela diminuiu. Né? Isso não quer dizer que a incidência não esteja alta, mas o crescimento diminuiu, o que é uma boa notícia. E a outra grande diferença que mudou a bandeira de Passo Fundo é quando a gente olha o número de óbitos, né, em relação a cada 100 mil habitantes, que antes Passo Fundo tinha uma bandeira vermelha, e agora ela desceu para a bandeira laranja. Então, o número de óbitos também caiu de uma semana para outra, isso no intervalo de 7 dias. Esses 2 fatores fizeram o Passo Fundo mudar para a bandeira laranja. Aqui. Me escuta aqui? Aqui que o Pedro estava chamando a atenção, né? Neste caso aqui, na bandeira laranja, a gente tem Passo Fundo, e, por exemplo, Lajeado na bandeira vermelha pelo número de óbitos nos últimos 7 dias, proporcionalmente a cada 100 mil habitantes. Então, lembrando, né, a bandeira final é um resultado da análise de tudo isso aqui, né, o total de casos ativos, o número de casos confirmados nos últimos 7 dias para cada 100 mil habitantes, o número de pacientes em relação à semana anterior, Covid, o número de internados por síndromes respiratórias agudas graves, em relação à semana anterior, tudo isso é considerado e é trazido aqui para a gente poder fazer o levantamento final e a bandeira final. Lembrando, né, o nosso modelo, por isso mesmo, não é um modelo de afrouxamento, de flexibilização, é um modelo que coloca cada região na proporção da restrição que ela deve estar por análise técnica e científica. É isso, objetivamente. Então, não se trata de flexibilizar, trata-se de tratarmos cada região com a intensidade de restrição que ela precisa ter. Por isso mesmo que a gente usa o termo do distanciamento controlado, porque não é sobre nós administrarmos de qualquer forma esse medicamento em alusão ao medicamento de uso controlado. O tratamento para o Covid, que envolve o distanciamento, ele tem que ser o distanciamento controlado, ou seja, acompanhando os efeitos colaterais que se tem sobre a economia, ajustando essas restrições de acordo com o que se observa em cada região. Não sei se a Liane quer agregar alguma coisa. Não, governador, acho que é isso, é perfeito. Eu estava olhando aqui alguns comentários, né, da live. Na verdade, é um conjunto de indicadores, e só para algumas pessoas estão ali questionando, esse site lá embaixo você consegue fazer o download, você consegue baixar a base de dados com todas as informações, e tem uma nota metodológica, então está tudo explicadinho ali. Quem quiser saber um pouco mais, quiser um pouco mais de detalhe, como é que foi calculado cada um dos indicadores, como é que se chegou a cada uma das maneiras, a gente tem isso lá na nota, e tem também a base com todas as informações, todos esses indicadores que a gente está falando, né? Vamos chamar aqui a nossa secretária Arita Bergman, que também está pedindo para lembrar aqui alguns itens. Secretária Arita, por favor. Tem que tirar do mudo aqui a nossa secretária. Espera aí. Nossa equipe aqui. Secretária Arita, não está... Tem alguma... Acho que é contigo mesmo aí, Arita, tem que tirar do mudo aí. Tá bom. Não, eu queria lembrar também que essa regionalização aconteceu baseado em algumas variáveis, entre elas a afinidade das regiões, o fato de que cada uma dessas regiões tem uma rede de referência assistencial, e quando uma região fica numa determinada bandeira
todos os municípios daquela região passam a ter que seguir os protocolos que serão apresentados a seguir para a referida região, porque muitas vezes os prefeitos nos questionam, bom, mas o problema maior, o maior número de casos é na cidade A ou B, como o Pedro muito bem explicou, isso aqui é uma média, né, da região, da progressão e da velocidade da transmissão do vírus e da capacidade da rede instalada. E como se pretende, com isso, que não haja também grandes aglomerações, dependendo da cor da bandeira, os municípios terão que ter as restrições desse distanciamento controlado, para que se possa, quem sabe, 7 dias depois, mudar o status e a cor vigente. Muito bem, então eu não sei se a Leani tem aqui, infelizmente nós não previmos que teríamos acesso gigantesco da página, que iria derrubá-la aqui ao vivo para nós, né? Sim. Vocês têm PDF para apresentar aqui daquelas planilhas do comércio, por exemplo, Leani? Se vocês tiverem aqui, a gente... Posso abrir aqui, governador, posso fazer. Eu acho que o pessoal está pedindo para o senhor repetir o endereço do site, porque as pessoas estão querendo acessar o site, enquanto isso eu vou baixando aqui, governador. Não vou conseguir acessar porque está uma intensidade de gente pedindo aqui, que é o distanciamentocontrolado.rs.gov.br. A gente vai ter que mostrar a partir do que tu tenhas aí já do PDF para compartilhar conosco. Certo. Vou abrir agora. Tabela. Isso, daquela tabela que mostra justamente as exigências para o comércio, por exemplo, em cada uma das atividades, e aí a gente compartilha mostrando o que a pessoa vai conseguir abrir e acessar lá, a gente conseguir estabilizar o nosso site para a demanda que está vindo aí. Tá certo. Vai pedir para dividir. Estou abrindo aqui, governador. Estou abrindo aqui, a gente vai mostrar... Eu vou abrir aqui o que a gente tem de todo o protocolo, né? Vamos lá. Agora tu pedes ali para compartilhar, ali embaixo tem o share screen. Estou fazendo aqui, eu acho que vai dar... Vai no aplicativo onde tu queres compartilhar. Ele não abriu... Esse é o famoso quem sabe faz ao vivo. Pois é, só que aqui eu tô com um monte de coisa aberta e ele não tá, eu vou ter que fechar algumas coisas aqui, porque ele não tá identificando. Ai, meu Deus, que vexame em tempo real. Rede nacional. Não, mas a gente tem Vou tentar aqui... de novo aqui, só um minuto, governador. Não, tu pode compartilhar a tua tela toda. Sim. E aí o Dani aqui libera para nós. Está acompanhando na parte técnica. Lembrando aqui, só para você, Dani, eu vou compartilhar a minha enquanto a Leani vai se organizando ali. Mais uma vez, né, mostrando para vocês o site que a gente tem, é o distanciamento controlado, tá aqui, né, esse portal. A gente tem as regiões do monitoramento aqui disponíveis. A gente tem os protocolos gerais. Quando clicar aqui nos protocolos gerais, vai abrir o protocolo geral com higienização, com todo esse PDF aqui para ser baixado, né? EPIs, proteção de grupos de risco, né? Os trabalhadores no grupo de risco solicitar ao empregador que permaneçam em casa, em regime de teletrabalho, por exemplo. Todos esses protocolos estão aqui organizados, afastamento de casos positivos ou suspeitos, e também aqui, né, remetendo para as portarias, as notas informativas, estão todos neste protocolo para o cuidado com o coronavírus. E logo embaixo aqui, né, as pessoas vão poder buscar pelos seus grandes setores, estão agrupados pelos grandes setores: administração pública, agropecuária, alojamento e alimentação, comércio, indústria, saúde, serviços de informação e comunicação, serviços de utilidade pública. Todos esses estão organizados aqui. As atividades, são mais de 100 atividades mapeadas pela nossa equipe de planejamento,
e que estão organizadas de acordo com esses grandes grupos. Então, nós temos aqui esses grandes grupos, e ao clicar, vai abrir uma planilha, que a gente está buscando aqui agora para compartilhar com vocês no vídeo, em que vai ter na bandeira amarela, na bandeira laranja, na bandeira vermelha, na bandeira preta, qual o nível de restrição que tem na operação, concreto de ocupação, por exemplo, e quais os outros protocolos que terão que ser obedecidos naquele nível de restrição. Aqui vai acessar a nota metodológica também, um arquivo em PDF que explica justamente do ponto de vista metodológico, científico, qual é a base técnica deste método, né? Que a gente mostrou naqueles itens que são analisados, o número de casos em uma semana em relação a outra, como é que se faz esta fórmula, e também a base de dados completa. Clicando aqui vai abrir aquela planilha que a gente acabou de mostrar para vocês. Então, aqui vamos ver se a Leani tem para nós aqui para conseguir compartilhar, Leani. Não consegui compartilhar, governador. Eu estou tentando aqui, conversando com o técnico Daniel, para ver se eu consigo mandar para ele. Eu posso também lhe mandar isso, eu tentar abrir. Eu não consegui aqui do meu. Bom, me faz isso, me manda aqui, então, que eu faço, eu abro aqui, não tem problema. Para a gente conseguir. Estou mandando agora. Até tentei aqui, eu estou com ele aberto, mas ele não está identificando a... A Rita quer fazer uma colocação. Não, governador, como nós estamos ao vivo e mostrando que o nosso mapa também é atualizado a cada momento, nós já temos dados novos no nosso dashboard dos casos confirmados. Nesse momento, nós estamos com 2.523 casos confirmados, 95 óbitos em 188 municípios, que o governador, no início da live, inclusive, fez referência, então, para mostrar que a sociedade pode também acompanhar a atualização dos casos, que é a base dos nossos indicadores que nós avaliamos cada semana e fazemos o monitoramento permanente. Era isso. Eu já estou aqui com o que a Leani me mandou, buscando abrir aqui agora, para que a gente possa mostrar esta planilha para quem está nos acompanhando. Puxa vida, agora não consigo abrir o arquivo que a Leani me mandou, mas eu já tenho aqui, ó. É a velha lei de Murphy, Leani. Mas a gente vai dar jeito aqui. Eu vou mostrar para vocês, nem que seja no celular aqui. Governador, eu acho que enquanto o senhor está tentando aí, eu posso mostrar o mapa do antes e depois, para mostrar o que alterou? E aí, de repente, a secretária Rita e o Pedro podem também falar um pouco sobre as mudanças que aconteceram. Feito. Está aqui, ó. A gente tem esta planilha aqui. E esta planilha vai ter para o comércio, por exemplo, os protocolos, né? Está aberto aqui e vai abrir esta para a bandeira amarela, com cada um dos setores econômicos aqui e cada um dos setores com o nível de ocupação que ele deve ter. Então, vamos, por exemplo, pegar aqui, ó, a gente tem desde comércio de veículos, com o nível de operação que ele pode ter, o total de ocupação que tem e, né, com os protocolos que têm que ser obedecidos na bandeira amarela, assim como na bandeira laranja, na bandeira vermelha, na bandeira preta, né? Então, pegando um exemplo aqui,
de atividade, aliás, de setor. Dentro do setor, a gente tem cada uma das atividades. Então, por exemplo, no setor do comércio, a gente tem desde comércio de veículos até o comércio atacadista, comércio varejista, de itens essenciais ou de não essenciais, né, entre as diversas atividades aqui elencadas. Então, enfim, pessoal, a gente tem uma dificuldade aqui na questão técnica. Nós vamos continuar trabalhando para que o site possa estabilizar e apresentar a vocês, e nós vamos abrir aqui as perguntas. Vou pedir que possam tirar aqui a nossa colaboração, vou ficar nos aguardando no backstage, os nossos colaboradores, e nós vamos direto aqui ouvir a imprensa para que a gente possa responder as perguntas, por favor. Gabriel Jacobsen, da Rádio Gaúcha. Olá, boa tarde, quase boa noite já, governador. Eu ainda não consegui olhar todos os PDFs, todas as tabelas e também todo o site, o hot site que vocês colocaram no ar. Então, eu gostaria que o senhor explicasse 2 itens em especial das novas regras. Primeiro, como fica a situação da educação pública e privada, especialmente a privada que o senhor indicou que poderia começar antes de junho, ser retomada antes de junho. E segundo, em que termos funcionará uma região em bandeira preta? É lockdown, é fechamento total ou uma série de atividades seguirão funcionando mesmo no nível mais alto? Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Olha, a educação, nós optamos por ainda fazer a discussão dos protocolos para o retorno da educação. Nós estamos dialogando com as entidades do ensino privado, também com os conselhos ligados à educação pública, construindo as condições ainda para esse retorno. Isso ficou ainda para uma definição posterior. Então, a educação ainda tem uma situação a ser analisada, não está com retorno previsto neste decreto. Nós continuamos discutindo a educação. A preta, ela não é o lockdown. O lockdown, nós entendemos, é a situação em que se estabelece a proibição, a restrição de circulação de pessoas. A gente está falando aqui sobre restrição de atividades. Então, a bandeira preta é risco altíssimo, maior nível de restrição, proibição de atividades em maior volume, ou seja, eu vou deixar basicamente os essenciais, mas o lockdown, ele é um passo seguinte, que é entendido como aquele em que nós, aí, a condição de restringir a própria circulação das pessoas na rua, seria um passo seguinte. Assim como do outro lado nós não temos a extremidade da bandeira verde aqui prevista, porque a verde será quando nós pudermos voltar à normalidade, nós não colocamos do outro extremo também o lockdown, que seria essa situação de maior, absoluta restrição, inclusive de circulação de pessoas, o que ainda não se experimentou no Brasil, a não ser por decisão judicial em alguns estados do Norte ou do Nordeste. Uma pergunta, a Leani quer fazer uma colaboração aqui, depois a gente vai chamar a Leani. Por favor, Bruna. Oi, tudo bem, governador? Boa noite para o senhor e para todos. Eu queria saber se nesses estudos que realizaram aí para elaborar um modelo do distanciamento controlado, vocês também calcularam estimativa para a situação do inverno em termos de taxa de ocupação de UTI, e o senhor anunciou, né, que abriu editais para compra de leitos particulares, mas eu queria entender um pouco melhor quanto pode ser essa demanda além do que o Estado tem, e também eu queria entender quais são as circunstâncias que podem ser determinantes para uma bandeira preta e também um lockdown, porque muitos estados que estão determinando lockdown agora, eles já atingiram o ápice, né, já atingiram aí um problema maior, talvez o ideal teria sido eles terem determinado o lockdown antes. Perfeito, obrigado, Bruna. Acho que é importante aqui a gente dividir, né? Nós temos, de fato, a situação do inverno aí pela frente, sendo observada. O que nós fazemos? Qual é o nosso ponto aqui em relação ao inverno? É analisar a partir dos dados que nós temos das internações nos outros períodos de inverno. Nós observamos aí o histórico em cada uma das regiões, onde que os sistemas de saúde ficaram mais pressionados, precisando mais leitos, né? O nosso plano de incremento de leitos de UTI no estado envolve chegarmos a 60% de incremento de leitos de UTI no estado. Estamos disponibilizando esses leitos em diversas regiões para que nós tenhamos a condição de atender no inverno as síndromes respiratórias agudas graves, que
temos como rotina um aumento, como regra, um aumento de internações durante o período do inverno, e levando em conta que o inverno vai fazer com que as pessoas circulem mais em ambientes fechados, e isso poderá envolver um aumento de transmissão do coronavírus. Por isso que a gente precisa muito das pessoas colaborando. Agora, eu insisto, este nosso modelo não é flexibilização. O que vai acontecer se uma região começar a experimentar maior número de internações, o comprometimento da capacidade do atendimento, maior volume de disseminação do vírus? Ela vai migrar para uma bandeira que vai impor mais restrições. E se nada acontecer na semana seguinte, vai migrar para mais restrições ainda. Então, vai ser feito na medida da necessidade. Agora, não é possível que nós pensemos em conviver durante longos meses, como se projeta por conta de nós. Já estamos aí há 2 meses vivendo com algum nível de restrição no país, e vamos ter mais meses para pensar que a gente vai ficar com tudo fechado em todo lugar o tempo todo. Não dá, não é possível. A gente tem que ter um modelo mais racional, equilibrado, que feche onde tenha que fechar, na proporção que tem que fechar, né, e no momento em que tem que fechar. Essa é a diferença desse modelo do estado do Rio Grande do Sul que a gente está implantando agora no estado. Nós já abrimos o edital para os leitos privados. Os leitos privados, nós estamos chamando hospitais privados para que apresentem as suas propostas aqui, negociem com o Estado a contratação de leitos privados de UTI para atender também ao sistema público. Temos a expectativa de viabilizar aqui leitos que antes estavam disponíveis para a rede privada, para a população através do SUS. E o lockdown, como eu disse, se houver numa região, se a gente observar um crescimento do número de casos que demande lockdown, vamos fazer. Agora, pelo que eu entendi da pergunta, ela sugeria que poderia ser feito um lockdown preventivo. Não faz sentido. Não faz sentido fazer o lockdown preventivamente pelo efeito colateral que se tem. É mais ou menos como você, se uma pessoa tem algum sintoma de uma doença grave, já sai mais forte antes de fazer análise, né? Porque o remédio ele tem um efeito colateral. O tratamento do lockdown, ele é um tratamento agressivo, né? Comparado a um tratamento agressivo para uma doença, e, portanto, ele só deve ser ministrado, esse medicamento, esse tratamento, se verificar que, de fato, será necessário o lockdown. Eu queria até que a secretária Rita pudesse apresentar para nós aqui a questão envolvendo o inverno e os leitos privados, para responder melhor ainda essa pergunta da Bruna, da CNN. Pois não. Nós fizemos, então, um edital, né, de número 14. Esperamos que a rede privada ofereça leitos, mas, além disso, nós ainda estamos com a expectativa da habilitação junto ao Ministério da Saúde de quase 300 novos leitos que estão prontos, que dependem de habilitação. Nesse sentido, o governo do estado também já fez a sua parte, fazendo uma contratualização desses leitos que estão prontos, 139 leitos. Estamos também em processo de compra de equipamentos, porque o Ministério da Saúde não está repassando esses equipamentos, e gostaríamos ainda de reforçar aqui que, se uma região ficar com o status de bandeira preta, nós temos um complexo regulador compartilhado com as regulações de alguns municípios, como Caxias, Porto Alegre, Canoas, Pelotas, que farão o acesso regulado. Então, se uma região tiver dificuldade de acesso, nesse momento, nesse mapa, nós vimos quais são as regiões que mudaram e continuaram como vermelha, que foi Lajeado, mas que voltaram a ser laranja, como o caso de Passo Fundo. Mas isso não significa que não se olhe a taxa de ocupação dos leitos no estado do Rio Grande do Sul. Como a epidemia ela está também com maior volume de transmissão numa dada região, é possível acessar leitos
em outra região. E no inverno, né, o inverno nos preocupa muito, mas a nossa rede está estruturada e se precisarmos ainda requisitar leitos na rede privada, o faremos conforme a necessidade de leitos para assistência. Mas eu queria dizer, para completar, que nós estaremos adotando protocolos, porque temos uma rede de leitos clínicos de quase 7 mil leitos espalhados no estado do Rio Grande do Sul, além de mais de 600 leitos de hospitais de campanha que darão o suporte também para os casos de Covid-19 ou de SRAG no estado do Rio Grande do Sul. Então, há esse atendimento preventivo para que não se agrave e tenham necessidade de leitos de UTI. Bem, obrigado, secretária Arita. A secretária Leani queria complementar alguma coisa, e antes da Leani falar, vou dizer, conseguimos, o nosso site aqui está rodando de novo, consegui abrir aqui os pontos que a gente vai poder dividir com o pessoal. Tá bom. Na verdade, governador, é sobre a questão anterior que foi colocada pelo Gabriel em relação às bandeiras pretas, né? Fecha tudo? Não necessariamente, porque a gente, primeiro, tem serviços que são essenciais, eles vão estar sempre funcionando. A saúde é um serviço que vai estar funcionando 100%, a segurança pública vai estar 100%, todo atendimento de serviços públicos básicos, né, energia, água, tudo isso está 100%, e também alguns setores que são considerados, embora não sejam considerados na prática essenciais, eles são muito importantes, como, por exemplo, a indústria de alimentos. A indústria de alimentos, ela não pode fechar, mesmo que haja um lockdown completo, a indústria de alimentos, ela tem que continuar funcionando como outros setores da indústria, como a farmacêutica, farmoquímicos. Então, a gente, nesses protocolos, cada setor, cada um dos 11 setores econômicos que foram ali agrupados, indústria, serviço, administração pública, comércio, estão divididos em outras unidades, né, atividades econômicas, são mais de 100 atividades econômicas, e para cada bandeira tem o seu protocolo. A indústria, por exemplo, ela vai funcionar 100% na amarela, 75% na laranja, 50% na vermelha e 25% na preta, porque a indústria ela tem características diferentes do comércio. Então, toda aquela classificação que a gente fez, de olhar os setores econômicos, olhar a segurança, exposição a risco, e a própria natureza da atividade econômica, no diálogo com as entidades, isso apareceu bastante, você não pode fechar uma fábrica e deixar ela completamente fechada e depois reabrir. A gente vai perder muitos empregos, e isso não vai ser necessariamente eficaz. Então, a ideia é fazer gradações. E vai ter indústria que, mesmo na bandeira preta, vai funcionar com 75% ou 50%, como é o caso dessas atividades que são realmente relevantes. Perfeito. Obrigado, Leani. Eu vou voltar a compartilhar. Agora sim, com tudo acertado aqui. Dani, por favor. Eu mostrei para vocês, né, o nosso mapa aqui. Quando fui a Porto Alegre, temos uma bandeira laranja, coloquei aqui o comércio, fiz o download, abriu o arquivo que está aqui, né? Comércio, modelo de distanciamento controlado, os protocolos, e aí abre bandeira a bandeira amarela, por exemplo, comércio de veículos, né, funcionando com 75% dos trabalhadores, no modelo presencial restrito e, evidentemente, o teletrabalho também, os protocolos, aqui o protocolo de prevenção aplicável a todas as bandeiras, e o protocolo variável, né, com informativo visível sendo colocado para todos, e seguindo o protocolo específico da portaria 270 da Secretaria de Saúde. Então, comércio atacadista, 50% dos trabalhadores, comércio varejista não essencial de rua, com 50% dos trabalhadores. Depois a gente tem a bandeira laranja para cada um dessas atividades, né? Aqui também dito se é não essencial ou se é essencial, com o número de trabalhadores, o teto de operação, o modo de operação com que pode trabalhar, se pague leve,
e teleentrega, se presencial restrito, teletrabalho, todos aqui explicados. E depois bandeira vermelha, né? Bandeira vermelha a gente prevê aqui o comércio fecha, né? Aqui na questão do shopping ele está parcialmente aqui só no mapinha né? Por conta de que fica permitido a operação de teleentrega e drive-thru de alimentação e itens essenciais, assim como na rua, né? É possível fazer isso, então fica essa atividade do shopping permitida até que a gente tem um maior nível de restrição dessas atividades. Aqui embaixo ainda no mapa, né, aliás, desculpa, do nosso hot site, a gente tem, por exemplo, a nota metodológica. Eu falei para vocês, clicando aqui, abre toda a explicação da metodologia do distanciamento controlado, a segmentação regional, como é que foi feita, né, por exemplo, aqui os leitos de UTI por idosos em cada região, toda a forma de divisão regional e também os pesos dados a cada uma dos itens que são avaliados, os indicadores que estão sendo avaliados, bem explicado, sempre com muita transparência para que todos possam compreender. E, mais uma vez, insistindo aqui embaixo ainda, a base de dados completa abre os dados gerados pelo novo sistema de distanciamento controlado. Por favor, nós vamos passar agora ao Adair Santos, do Grupo Sinos. Por favor, Adair. Boa noite, governador. Boa noite a todos. O governo do estado procurou ou já foi procurado pelo setor calçadista para debater como o segmento pode evitar novas demissões ou reduzir os impactos da crise. Eu pergunto isso porque já foram mais de 7.700 demissões, segundo a Bicalçados. E segundo a Receita Estadual também, o setor calçadista era o que tinha a segunda maior queda desde o início da pandemia. Bom, Adair, obrigado pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, o setor calçadista é um dos pontos que nos preocupam do ponto de vista econômico e também do ponto de vista de cuidado sanitário, né? Nós colocamos a previsão aqui nos protocolos para a indústria calçadista, por exemplo, com excepcionalizações de distâncias a serem obedecidas em função da forma como se dá como é a natureza do trabalho e com outras medidas mitigatórias desta distância que não consegue ser respeitada, então com equipamentos que devem ser utilizados. Mas o ponto mais preocupante em relação do ponto de vista econômico para o setor calçadista não é se a indústria vai poder trabalhar ou não vai poder trabalhar, ela poderá trabalhar nas bandeiras, nos formatos, nos protocolos que ali estão estabelecidos, mas é que tem que ter demanda, né? E o que acontece de outro lado, nós temos que ter esse protocolo no comércio, que restringe a demanda na medida em que o comércio está restrito, e mesmo com o comércio podendo trabalhar, como nós estamos colocando nas bandeiras amarela e laranja, por exemplo, uma série de protocolos, há uma questão de economia comportamental, a população preocupada, né, o consumidor preocupado com o que está acontecendo, com o seu futuro próximo e da sua família, necessariamente uma mudança de perfil de consumo. As pessoas passam a consumir menos essa natureza de itens. Então, sem dúvida nenhuma, a gente projeta problemas econômicos em função não das restrições que estão sendo impostas, mas por conta até da demanda que será reduzida. Eu até chamo aqui a nossa secretária Leane Lemos, que teve o diálogo, recebeu as demandas do setor, para que ela possa ainda esclarecer um pouco mais sobre isso para nós. Por favor, Leane. Sim, a Federação da Indústria encaminhou uma série de documentos de todas as suas associações, salvo engano, mais de 30 planilhas diferentes, né, dos diferentes setores, e a área de calçados, ela foi uma dessas áreas, né, ou associações que encaminharam as suas demandas. Na verdade, haverá, como os demais setores da indústria, o protocolo para cada bandeira, de que poderá funcionar. Havia uma restrição que foi colocada pelos próprios, né, os próprios agentes aí da atividade, sobre o espaço que fica entre as pessoas, porque lembrando que tem aqueles protocolos gerais que mesmo abrindo na amarela, governador, as pessoas vão ter que usar máscara, manter distância mínima, usar EPIs,
todos os protocolos gerais terão que ser obedecidos, mas havia uma questão de distância entre as pessoas dentro das fábricas, que é uma das características da indústria calçadista. A forma como nós interpretamos isso é de que é possível se manter o funcionamento, e isso está lá nos protocolos, está escrito lá nos protocolos gerais, contanto que se crie algum outro mecanismo alguma outra barreira, já que essa proximidade é um pouco maior. Então, é possível o setor calçadista funcionar, mesmo tendo em vista a proximidade, salvo engano, de 80 centímetros, que é a distância, né, entre duas pessoas trabalhando, e não 1 metro, mas seria possível criar um outro mecanismo para impedir que gotículas, né, ou que o contágio possa ocorrer. Então, a gente acredita, sim, que é possível manter o seu funcionamento. A Arita também quer dar uma colaboração sobre os protocolos aqui, Arita, por favor. Exatamente, né? Já apareceram todos os protocolos, mas já que estamos falando na indústria, né, o que nos chama a atenção, e gostaríamos de reforçar muito a importância, né, de que sempre que tem um caso sintomático, a indústria, a empresa notifique para a vigilância do município, para que se possa não só orientar o isolamento domiciliar, como também monitorar os contatos. Isso é de suma importância, bem como ter um cuidado específico, e isso está nos protocolos obrigatórios, daqueles trabalhadores de risco, especialmente gestantes de alto risco, os trabalhadores que têm comorbidades, os cardiopatas, os diabéticos, a obesidade mórbida, problemas com doenças renais, e entre outros, que as empresas observem e sempre que tiver um caso, informem a vigilância e promovam o afastamento para evitar na transmissão dentro da empresa, que muitas vezes os ambientes são fechados, e essa é uma preocupação grande da área da vigilância em saúde. Perfeito, obrigado, secretária Arita. Lembrando que nós estamos ao vivo pela TVE também, né, a TV Educativa do Estado. E a próxima pergunta é da Luciane Coleman, do SBT. Luciane, seja bem-vinda. Olá, boa noite, governador. Eu queria saber que, há um tempo atrás, o senhor havia dito que o pico da curva, como a gente diz, né, seria ali entre maio e junho. Eu queria saber se isso mudou e se o senhor está recebendo, enfim, pedidos sobre informações a respeito desse modelo, informações que outros estados e até o próprio governo federal queria informações a respeito desse modelo para replicar em outras regiões do país. Perfeito, obrigado, Luciane. Olha, nós temos projeções, né, que indicam que o momento mais agudo aí vai se dar, de fato, ao longo do inverno. Agora, essa questão de falar sobre pico, ela pode ser até tecnicamente questionável, na medida em que o que a gente observava naquele gráfico famoso sobre o achatamento da curva, né, lembrem, a gente tinha uma curva mais agressiva, sem nenhuma medida mitigatória, nenhuma medida de contenção, de restrição de atividades, ou seja, permitindo que as pessoas todas circulassem livremente, mais pessoas seriam contaminadas, a curva ia mais alto rapidamente e também encerrava num período mais curto de tempo o coronavírus. De outro lado, achatar a curva para colocá-la na capacidade do atendimento significava espichar a curva no tempo, ou seja, nós vamos conviver, pelo sucesso que nós temos no achatamento da curva, nós vamos conviver por mais tempo com o coronavírus. O chamado pico ainda não é possível de ser projetado até que nós consigamos efetivamente ver que estamos declinando, nós continuamos subindo em número de casos. A questão é que nós estamos subindo numa velocidade em que o nosso sistema de saúde comporta, estamos projetando que vamos ter um momento mais difícil ali no mês de junho, julho, né, neste momento. Mas já é um sucesso isso, as projeções indicam que, sem termos tomado providências de restrição de atividades, nós estaríamos já vivendo agora um momento de
talvez colapso do nosso sistema hospitalar. Então, isso foi bastante importante, a adesão das pessoas, as regras de comportamento, de etiqueta respiratória, de hábitos de higiene, no não circular, se não for necessário. Tudo isso nos ajudou a fazer dispersar no tempo esse incremento de número de casos. E sobre o modelo em relação aos outros estados, nós divulgamos isso, né, bastante com o governo federal, tivemos reunião com ministros, com o ministro Braga Neto, conversei também com o ministro com o ministro-general Heleno, apresentamos o nosso modelo, falamos para ele sobre a nossa forma de tratamento. O presidente Bolsonaro, quando esteve no Rio Grande do Sul, nós também referimos a ele, a pedido, inclusive, dos próprios ministros generais que estavam ao lado dele. Acho que é um bom modelo e que nós estamos com muita expectativa, vai atender ao nosso propósito de dar previsibilidade, melhor nível de compreensão sobre as restrições, transparência, baseado em critérios científicos, atuando, como eu sempre disse, no local, na região em que for necessário, no momento em que for necessário, na proporção em que for necessário, e inclusive nos ajudando a entender melhor, até para tomarmos mais providências em relação a uma cidade especificamente, para novos estudos e novas providências em relação àquela cidade, se os indicadores demonstrarem que isso é necessário por um aumento do número de casos e também pela diminuição da capacidade hospitalar. Então, é um bom modelo, outros estados possivelmente, já vemos, estão trabalhando no mesmo sentido, e como nós já saímos na frente na aplicação desse modelo, certamente estará disponível. O nosso interesse não é protagonismo político, é ajudar a resolver de uma forma equilibrada, protegendo a vida e permitindo a atividade econômica, porque é fundamental para a atividade econômica que haja segurança para as pessoas. Se não houver segurança, se as pessoas não se sentirem seguras, se nós perdermos o controle na disseminação do coronavírus, as pessoas se sentem inseguras e, naturalmente, há pressão social para deixar de circular, e isso gera colapso econômico. Então, é muito importante que todos compreendam isso. Não há uma opção aqui entre libera tudo para ter a economia crescendo, porque se liberar tudo e perdermos o controle da situação e houver um número grande de pessoas contaminadas e mortes, a pressão por fechar vai ser grande. E aí vamos fechar sem ter perspectiva, perdendo o controle da situação, e isso é ruim para todo mundo, porque as vidas já terão sido perdidas e são irrecuperáveis, e de outro lado a economia também vai se perder, vai se perder empregos, vai se perder a atividade econômica, a geração de riquezas, e aí nós vamos ter as duas perdas, tanto a econômica quanto a das vidas, sendo que uma delas é irrecuperável e a outra vai ser muito difícil também de ter um retorno se as pessoas não tiverem confiança e segurança num modelo. E essa é a nossa premissa aqui, de construir um modelo confiável, seguro, para que as pessoas possam seguir os protocolos, cientes das suas responsabilidades. Próxima jornalista é a Cristine TV. Por favor, Cristine. Oi, boa noite, governador. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre as testagens, né? Já que a testagem ela é fundamental aí para se ver a propagação, a velocidade de propagação da doença, né? Qual é a previsão de vocês de mais testes e de uma testagem possivelmente em uma larga escala da população, aí, já que foi o que se fez em outros países que conseguiram aí ter um controle mais severo, né, do avanço da doença? Obrigado, Cristine. De fato, a política de testes ela é bastante importante, porque ela nos ajuda a entender essa velocidade da disseminação. Um dos nossos critérios aqui, ele é justamente o acompanhamento da condição da disseminação do coronavírus em relação à semana anterior, e isso se dá a partir da aplicação de testes e de exames. Quando eu me refiro a exames, eu estou me referindo aos exames do RT-PCR, que é aquele exame que vai para o laboratório. Nós estamos credenciando novos laboratórios para fazerem este exame do RT-PCR, aumentando o volume de exames, nos comprando os insumos necessários para fazer esses exames em maior escala, e do outro lado também temos os testes rápidos sendo aplicados pelas prefeituras, na distribuição feita pelo Ministério da Saúde, que é um grande parceiro nessa política de testes, viabilizando os testes, e também com a aplicação dos testes de uma forma inteligente, científica, num modelo científico, que é desta pesquisa de prevalência
Federal de Pelotas. A questão objetiva é essa: nós não temos até aqui a capacidade de fazer uma testagem em massa, vamos fazê-la de uma forma inteligente que cientificamente sirva para nós entendermos a prevalência na população. Qual é a diferença aqui? É que ao invés de nós esperarmos as pessoas voluntariamente buscarem fazer os testes, nós vamos atrás das pessoas, fazendo os testes numa busca ativa, como numa pesquisa de opinião, nos bairros, aplicando esses testes independentemente das pessoas terem sintomas ou não, de acordo com o seu perfil etário, a faixa etária, as faixas de renda, a distribuição no território, e assim a gente consegue projetar na população qual é o nível de contato que se teve com o coronavírus. É por isso que a gente sabe que, num primeiro momento, o indicador lá era de 0,05%, depois, na segunda rodada, foi de 0,13%, agora a Universidade Federal está aplicando neste final de semana, fazendo a coleta nos municípios, vamos ter até quarta-feira esses resultados, e isso vai nos ajudar a entender a disseminação do coronavírus pelo Estado. Acho que a secretária Arita pode também colaborar aqui conosco para falar sobre essa distribuição dos testes aos municípios e também sobre quais são os públicos prioritários e esse novo protocolo também de fazermos os testes que são economicamente ativas, secretária Arita. Pois não, nós, como recebemos, inclusive, na sexta-feira, mais 75 mil testes rápido anticorpo, nós, na segunda-feira, no comitê de crise, vamos apresentar uma proposta que, inclusive, foi discutida no COI, realizado no dia de ontem, em que, além daqueles grupos que já estavam definidos para a aplicação desse teste, nós vamos incluir os hospitais, outros trabalhadores que não só os de saúde, os que também fazem o apoio dentro da instituição. Vamos também incluir trabalhadores a partir de 50 anos, e vamos incluir ainda a possibilidade das ampliações do teste RT-PCR, uma vez que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal da Ciência da Saúde, e agora, nesta semana, já houve uma reunião lá na região centro, em Santa Maria, o Hospital Universitário daquela cidade também começa a fazer teste PCR para os municípios daquela região. E pedimos para incluir, isso vai estar sendo apresentado, então, como eu já disse, na segunda-feira, a possibilidade de termos uma diferenciação para aqueles municípios que têm surtos, porque isso nos preocupa muito, há uma necessidade de uma testagem maior, porque a disseminação, além dos contatos secundários, se espalham nessas regiões. Então, ter um número maior de testes em específico, onde estamos encontrando esses surtos, inclusive em LPIs, onde já está definido no protocolo a aplicação não só para trabalhadores, como também para os idosos sintomáticos, estaremos incluindo regiões e municípios com surto. Perfeito. Obrigado, secretária Arita. A gente vai à próxima pergunta, que é do Eduardo Ostermaier, da TV Pampa. Por favor, Eduardo. Tudo bem, governador? Boa noite. Me permite voltar à questão das bandeiras ainda, que o senhor havia falado, e me corrija, por favor, se eu estiver errado. Mas nós tivemos a região de Passo Fundo, que voltou a ser bandeira laranja, exatamente, mas nós temos outras 3 regiões que eram amarelas e passaram a ser laranjas. Se for o caso da Litoral, o agrupamento de Capão da Canoa, aí no Noroeste, os agrupamentos Santo Ângelo e Cruz Alta. Eu quero saber do senhor se isso é uma preocupação, porque agora o estado inteiro, a grande maioria das regiões, elas são de bandeira laranja, mais próximas de bandeira vermelha, mais próximas de uma bandeira preta, e que risco fica o estado assim. Se me permite mais uma, governador, só a questão do futebol, claro que não entra naqueles setores ali, mas a Federação Gaúcha havia uma reunião marcada com os clubes
para ser após o decreto, após a sua live do seu decreto, e precisou adiar essa reunião para agora, terça-feira. Esse decreto já definiu alguma coisa sobre isso, ou vão seguir conversando sobre uma possível volta do futebol com a Federação Gaúcha, se ainda não conversaram? Muito obrigado, Eduardo. Nós temos, de fato, regiões que migraram da bandeira amarela para a laranja, e isso até nós vamos ainda, né, aprimorar esse site para que ele possa trazer mais informações de uma forma ainda melhor para que a população possa acompanhar. Nossa intenção aqui é sempre tudo com a maior transparência por todos, para poder ver essa migração, essa evolução dos mapas, né? Os mapas vão ser atualizados ali, as pessoas vão poder ver o mapa anterior em relação ao mapa novo, e a gente vai ter isso de uma forma bastante clara para todos. Eu até vou chamar aqui, para que possa nos acompanhar, o nosso diretor do DE, o Pedro Zonazzi, que pode, inclusive, nos contar exatamente dessas regiões que eram região amarela e que migraram para região laranja. Por favor, Pedro. Pois é, governador. É claro que quando a gente tem vários indicadores, no caso são 11 indicadores, a gente não tem um controle total do que vai acontecer, né? Nós temos indicadores de velocidade, por exemplo, que tem pesos menores, porque são muitos, são 4 no total, e outros indicadores com pesos maiores. Mas o fato é que uma região ter vamos dizer assim, ir para uma bandeira mais escura, ela precisa ter tido algum indicador, ela tem que ter piorado. Ela até pode ter melhorado em alguns e piorado em outros, e no final das contas ter piorado de bandeira, né? Então, no caso, assim, listando o Capão da Canoa, por exemplo, né, ele era bandeira amarela em total de casos ativos sobre total de casos recuperados nos últimos 50 dias, e passou para laranja, teve uma piora, né? Também piorou no número de óbitos, era bandeira amarela no número de óbitos para cada 100 mil habitantes e foi para laranja. Eu posso especificar também esses detalhes, assim, Santo Ângelo, por exemplo, tem um indicador que era bandeira amarela e agora foi para preta, que é a variação do número de pacientes COVID, né, que é o confirmados COVID em leitos de UTI de uma semana para outra. Era amarela e foi para preta nessa variação. Então, esses indicadores, eles acabam sendo muito sensíveis, às vezes, e a piora de um indicador e o outro, mesmo que ainda tenha algum outro indicador que melhorou, no final das contas, faz com que a bandeira possa escurecer. Perfeito, Pedro. Acho que é importante para todos saberem disso, como são 11 indicadores acompanhados que formam isso, a gente analisa, cada um deles tem um peso, mas, eventualmente, mesmo que você observe que uma região tem menos leitos ocupados do que a semana anterior, ela pode se manter na bandeira vermelha, por exemplo, porque aumentou o número de casos, piorou em outros indicadores de internações por outras síndromes respiratórias, por exemplo, e que podem gerar esta situação de uma piora ou de uma manutenção de uma bandeira, mesmo que algum outro dado nos pareça estar fazendo com que aquela região melhore. Acho que agora o interessante desse modelo é que as bandeiras servem também como um alerta às autoridades locais e para a própria população. Ou seja, uma região que estava na bandeira amarela e que migrou para uma bandeira laranja já é um alerta de que ela teve um nível de risco aumentado, o que significa para a própria população reforçar os seus hábitos, reforçar a sua precaução para evitar que migrem para uma bandeira vermelha. Isso é para colocar todos no compromisso. O compromisso é de todos, não é do governo apenas, é da sociedade. Se não houver um trabalho para que reduza o número de internações, reduza o número de casos, vai migrar para a bandeira vermelha e vai ser ruim para todo mundo. Então, é colocar no compromisso, né? Já emite um alerta. Bandeira laranja significa estar a caminho de mais fechamento, e se não se cuidarem, poderão chegar a uma bandeira preta que vai fechar ainda mais atividades. E isso é uma forma de fazer o alerta, o chamamento a todos, a sua responsabilidade. Qual é a grande questão aqui sobre o futebol? Como nós estabelecemos regionalização, foi isso que nós colocamos. Até pode, eventualmente, na bandeira amarela, clubes esportivos poderão funcionar com uma série de restrições e protocolos, só que nas bandeiras amarelas. Como é que você faz um campeonato estadual se você tem em que você precisa colocar os times jogando pelo estado, ele envolve
circulação de pessoas, e alguma região poderia receber o jogo, a outra não, porque já está numa bandeira laranja e a outra numa bandeira vermelha. Então, esta decisão sobre não ter o campeonato, ou ter ou não ter o campeonato, é a partir da federação, nos protocolos que aqui estão estabelecidos. O que nos parece absolutamente difícil é porque a gente não consegue segurar uniformidade no estado, e concentrar o campeonato todo numa região geraria um custo e uma dificuldade para a operação, mas essa é uma decisão da própria Federação Gaúcha de Futebol. Vamos ao Matheus Leal, da Rádio Irapuru, de Passo Fundo. Por favor, Matheus. Boa noite, governador. Boa noite a todos. Governador, Passo Fundo passou de uma bandeira vermelha para uma bandeira laranja. Na quinta-feira foi rodado o sistema de uma forma excepcional e havia permanecido na vermelha. Quais os fatores que o senhor atribui que contribuíram para essa mudança agora? E se prefeitos podem ou não decretar formas diferentes do que o distanciamento estadual prevê? Muito obrigado, Matheus. O que a regra estabelecida pela decisão do Supremo Tribunal Federal é justamente a de que os municípios têm uma competência suplementar, né? Eles podem avançar, fazer as suas próprias regras, desde que mais restritivas, nunca menos restritivas do que as do Estado, mas poderão eventualmente ser mais restritivos. Mas o que nós estamos aqui oferecendo ao Estado todo e aos prefeitos é um conjunto de regras, de normas, estudados do ponto de vista científico, com muita colaboração de especialistas, muito debatido, com especialistas em epidemiologia e também com a sociedade civil, com setores econômicos, para construir um modelo que certamente não vai deixar todos satisfeitos, mas que dá condição de equilibrar melhor economia e proteção à vida. Então, nós temos a expectativa de bastante adesão aos prefeitos na atenção, no atendimento, às normas na forma como estão estabelecidas pelo governo do Estado. Então, os prefeitos têm aqui suporte técnico, conteúdo técnico de uma forma de restrição às atividades bem estabelecida, que dará de forma positiva esse equilíbrio entre a proteção à vida e a manutenção das atividades econômicas. Passo Fundo, o que nós observamos foi a consolidação dos dados da semana, teve um menor número de óbitos em relação à semana anterior, por 100 mil habitantes. Eu acho que o Pedro chegou a falar sobre isso, mas ele pode voltar aqui, o Pedro Zuanazzi, para reforçar aí o que tivemos em Passo Fundo, que além disso recebeu novos leitos também essa semana, né? A gente teve a habilitação de leitos, se não me engano, 13 leitos novos habilitados para Passo Fundo, que reforça também a estrutura hospitalar e a disponibilidade de leitos naquela região. Pedro, mais uma vez aí, Passo Fundo, o que foi determinante para que saísse da bandeira vermelha e fosse para a bandeira laranja? Passo Fundo, ele teve duas melhoras principais, né, que é o número de pacientes em leitos clínicos, pacientes com Covid, né, em leitos clínicos, no último dia, dividido pelo número de pacientes em leitos clínicos há 7 dias atrás. Nisso, Passo Fundo passou da preta para a amarela, né, e também melhorou da vermelha para laranja em número de óbitos para cada 100 mil habitantes. Os leitos contribuíram também, mas, na verdade, Passo Fundo, nos indicadores de capacidade, permaneceu laranja. A diferença é que, às vezes, tu pode estar mais próximo ao final da banda, né, mais próximo de já mudar para o vermelho, às vezes pode estar mais próximo de ir para o amarelo. O que eu chamaria só a atenção de Passo Fundo, que é importante, né, que a região não tem um relaxamento por cair para a bandeira laranja, até porque, se for olhar, Passo Fundo tem muitos indicadores com bandeiras escuras, né, indicadores com bandeira preta, com bandeira vermelha. Isso é um sinal de que, se outros indicadores piorarem, Passo Fundo pode voltar para a vermelha com facilidade. Então, acho que vale a pena essa atenção. Perfeito. Obrigado, Pedro. Eu, ainda respondendo a questão anterior ali também, que envolve o futebol, eu vou conseguir abrir aqui também a tela sobre serviços, só para dividir com vocês, que aqui, essa é a nossa tela aqui, né? Quando você clica lá, serviços, em serviços a gente tem, para cada serviço, protocolos também estabelecidos,
Na bandeira amarela, a gente tem aqui, por exemplo, né, os protocolos da academia de ginástica na bandeira amarela, podendo funcionar com atendimento restrito, mas podendo funcionar na bandeira amarela. As academias de ginástica, a gente sempre vê, né, algumas demandas em relação a esse setor, eu sei que o pessoal se mobiliza, eu mesmo sei, sou alguém que gosta de se exercitar, quando tinha mais tempo para isso, mas, infelizmente, o que a gente observa nas academias é com um grande fluxo de pessoas, né, contato em mesmas superfícies, a dificuldade da constante higienização para assegurar de contágio. Então, na bandeira amarela, né, ela pode funcionar com uma série de restrições que aqui estão estabelecidas, mas que depois vão sendo impostas restrições maiores, porque embora seja uma questão de saúde, nós temos uma necessidade de contato com mesmas superfícies e contato entre as pessoas, eventualmente, que acaba comprometendo as condições de segurança. E aqui a gente tem, né, clubes sociais, esportivos e similares. Então, na bandeira amarela, os clubes esportivos podem funcionar com restrição de trabalhadores, né, com atendimento presencial restrito, enfim, com funcionamento restrito, mas na bandeira laranja já estão fechados os clubes esportivos. Então, esta é a dificuldade para a operação do clube esportivo, do campeonato esportivo, para que nós tenhamos a retorno do campeonato gaúcho de futebol. Vamos à nossa outra pergunta, que é o Guilherme Paz, da RDC TV. Por favor, Guilherme. Boa noite, governador. Por que o Estado ainda não desonerou o ICMS de importação dos EPIs, governador? Essa tal atitude, na minha visão, poderia fomentar que a iniciativa privada realizasse mais doações para hospitais e municípios. E desde já, parabéns pela atitude referente às máscaras. Boa noite. Obrigado, Guilherme. A questão que envolve o ICMS, nós queremos fazer a desoneração. O ponto é que isso precisa de aprovação no CONFAZ, que é o Conselho de Política Fazendária, que reúne todos os secretários de Fazenda. A legislação estabelece que qualquer incentivo, qualquer redução de tributos, diferenciação, diferimentos de tributos, precisam de aprovação. O Estado não pode fazer esse diferimento se não tiver aprovação do CONFAZ. Eu vi que alguns estados anunciaram isso, mas anunciaram uma intenção, porque se não tiver aprovação do CONFAZ, não funciona, será uma irregularidade cometida pelo Estado. Então, nós apoiamos esta ação de isenção ou de redução de tributos para os itens relacionados ao coronavírus e desejamos que isso aconteça e já nos manifestamos favoráveis e queremos que o CONFAZ aprove, o que não aconteceu, infelizmente, até o presente momento. Antes da última pergunta, né, nós temos aqui um aviso. Como esse tema é de grande interesse dos gaúchos na capital e no interior, nós vamos aumentar a capacidade do nosso servidor. Nós não tínhamos a previsão de que teria tanto acesso como teve o nosso portal. É um bom sintoma, né, que as pessoas estão interessadas e que estão querendo conhecer e entender sobre o sistema do distanciamento controlado. E nós vamos colocar um reforço aqui, vamos aumentar a capacidade do nosso servidor, e por isso talvez aí seja necessário tirar o site do distanciamento social temporariamente do ar aí das 9 às 10 da noite. Então, das 9 horas da noite até as 10 da noite, temporariamente, a gente deve ter vamos tirar o site do ar o suficiente para que a gente possa fazer o reforço aí da capacidade do servidor para que a gente tenha esse site rodando em condições de atender a todos, né, dando informação a todos. Aliás, esse site vai ser ainda aprimorado, com espaço para perguntas, né, que eu já determinei aí que seja incluído, e também futuramente, né, um espaço para as denúncias sobre não cumprimento. A gente quer que as pessoas possam atuar também como fiscais. Já estão me alertando aqui que já está incluído o espaço para as perguntas e vai ter também um espaço para que as pessoas possam fazer denúncias, colaborar fiscalizando, né, dizendo onde é que não está sendo cumprido, porque nós vamos precisar da colaboração de todos. Todos vão precisar nos ajudar muito. Os empreendedores respeitando as normas, para que se mantenhamos sob controle o coronavírus e assim a gente consiga manter o estado máximo na bandeira, porque se não houver colaboração, vai migrar para a bandeira de maior risco e vai ter maiores restrições. Isso é bastante importante, contarmos com a colaboração de todos, e o site vai oferecer também aí formas de
as pessoas poderem exercer o seu papel de fiscais também, como cidadãos. A última pergunta é do Eduardo Moura, do Globo Esporte. Por favor, Eduardo. Boa noite, governador, a todos os presentes. Governador, o senhor falou dos clubes esportivos agora há pouco, né, sobre a bandeira amarela e laranja. Porto Alegre, se não estou enganado pelo mapa, está na bandeira laranja. E sim, os clubes retomaram as atividades nessa semana, né? Isso vale para competições ou os treinamentos, por exemplo, a partir desse novo decreto, terão que ser cancelados pelos dois clubes, por Inter e Grêmio? A rigor, Eduardo, né, com o novo decreto, os treinos também deverão estar restritos, porque o decreto é sobre o funcionamento do clube esportivo, e o funcionamento do clube estará vedado nessas condições. Então, na bandeira laranja, a nossa determinação é para que se suspenda a atividade em clubes esportivos, somente podendo funcionar na bandeira amarela, o que deverá acarretar a suspensão também das atividades dos treinos nos clubes esportivos. Eu queria reforçar aqui que o decreto, né, vai ser publicado em Diário Oficial Extraordinário. A nossa Procuradoria ainda está inserindo e ajustando, do ponto de vista técnico, o decreto para que ele possa estar publicado amanhã. Mas toda a metodologia, né, já foi aqui explicada, as bandeiras já aqui anunciadas e com o site no ar, aí sendo reforçado no nosso servidor, a gente vai ter todas as informações já disponíveis para que as pessoas nas diversas regiões possam se programar, e já está lá inserido. Agora, é importante também salientar que nós vamos colocar no decreto a formação de um conselho de acompanhamento, um conselho com especialistas, não apenas especialistas em epidemiologia, mas um conselho de notáveis, um conselho de pessoas também da sociedade, especialistas em economia, em diversos setores aqui da atividade econômica, para que possam fazer a avaliação deste sistema, o acompanhamento, o monitoramento, né, desse novo sistema, e a quem serão submetidas as demandas por eventuais ajustes, porque nós estamos implementando um ambiente inovador. Buscamos dialogar o máximo possível com a sociedade, ouvimos especialistas e, por outro lado, buscamos os estudos científicos para colocar cada um dos setores econômicos com o nível de restrição que se fizesse necessário. Nós estamos muito seguros de um trabalho técnico muito consistente, mas, naturalmente, como tudo aquilo que é de inovação, merecerá o acompanhamento agora na implementação, no seu funcionamento, para que nós possamos aprimorar esta metodologia e façamos os ajustes necessários no devido tempo. Por isso, a gente vai formar um conselho ao longo da semana que possa avaliar, quando nós vamos definir a próxima bandeira, eventuais ajustes que se fizerem necessários nos protocolos, né, para mais ou para menos, de acordo com o que se observar em determinadas atividades, assim como também o acompanhamento sobre os próprios critérios que definem as bandeiras, mas tudo sempre com o rigor técnico, científico, sob análise dos especialistas e não submetidos a pressões de um lado ou de outro. O governo nunca se guiou aqui por pressão para fechar tudo e nunca também para abrir tudo, sempre com preservação da vida, sempre pensando em preservar a vida, a saúde das pessoas, é que nós agimos até agora, e é assim que nós vamos continuar agindo. Então, mais uma vez, nós temos lá o nosso portal, o distanciamentocontrolado.rs.gov.br, estamos reforçando o nosso servidor para que a gente possa ele em condições de ser acessado por todos, com as informações. Quero mais uma vez agradecer fortemente a nossa Procuradoria-Geral, a nossa Secretaria do Planejamento, a nossa Secretaria de Saúde, a todos os especialistas que nos ajudaram a desenvolver este modelo que é diferenciado no estado do Rio Grande do Sul, que, mais uma vez eu insisto, vai atuar no local, na proporção, no momento em que se fizer necessário, aliando a preservação à vida e à saúde das pessoas com a atividade econômica, e assim nos permitindo com que a gente tenha esse melhor equilíbrio que é tanto demandado pela população. Sem dar segurança de proteção à saúde, não adianta querer voltar à atividade econômica. E também não adianta, para dar a maior proteção à saúde, termos um modelo de distanciamento que não permitisse
a manutenção de serviços essenciais, de geração de riqueza e preservação ao máximo dos empregos. Não é razoável nós pensarmos, né? É simples nós pensarmos isso. O melhor distanciamento, a melhor condição do ponto de vista epidemiológico para que protegêssemos a saúde das pessoas era ficarmos todos absolutamente trancados dentro de casa. Isso é impossível, é absolutamente impossível. E não faz sentido que nós maior do ponto de vista econômico do que o que seja razoável para sustentarmos uma disseminação controlada do coronavírus, sempre dentro da capacidade da nossa estrutura hospitalar. Por isso a gente reforça a nossa estrutura hospitalar de um lado e montamos uma ferramenta de distanciamento controlado que vai nos permitir proteger as vidas e, ao mesmo tempo, permitir atividade econômica que sustente ao máximo o nível de empregos, de riqueza, e assim também toque positivamente na vida das pessoas. Era isso por hoje. Eu agradeço a todos aqueles que nos acompanharam nessa longa live de quase 2 horas aqui, mas a gente espera poder ter esclarecido ao máximo esses pontos. Vamos reforçar o site, estará lá disponível. A partir de amanhã o decreto estará publicado e segunda-feira entramos nessa nova etapa, um novo passo inovador, inédito, pioneiro no Brasil, que nós estamos muito seguros vai ser mais um diferencial do Rio Grande do Sul, que sirvam as nossas façanhas aí de modelo a toda a terra e que a gente consiga preservar o máximo de vidas no nosso estado e o máximo de empregos também. Mais uma vez, meu abraço às mães, um beijo para minha mãe, a Rosa Eliana, te amo, mãe, valeu, obrigado e uma boa noite a todos.